A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, é mais um grande prazer, alegria estarmos recomeçando aqui uma nova edição do Culto Racional. Esse é um programa que está no ar aí há algum tempo, já há mais de 2 anos. Estamos felizes, com o que Deus tem feito através desse trabalho, particularmente na minha vida. Tem sido uma bênção para mim, motivo de grande reflexão e autocrítica da nossa fé, Espero que para você também esteja sendo uma bênção esse programa. Nós estamos desde fevereiro do ano passado com a proposta de trabalho de meditarmos versículo a versículo da Palavra de Deus, capítulo por capítulo. Começamos com Romanos, capítulo 1, versículo 1, e já fizemos 1 ano de discussões aqui e sempre trazendo essas discussões para uma aplicação na nossa vida atual, levando em conta que o texto é de mais de 2000 anos atrás, mas como palavra de Deus, que se aplica às nossas vidas aqui, sempre fazendo essa ênfase da autocrítica, da renovação da fé, retorno aos nossos princípios e os princípios que o Senhor Jesus estabeleceu, e só temos essa oportunidade, com a palavra de Deus, que nós chegamos até a presença do Senhor, que nós conseguimos ajustar a nossa vida aos ideais de Deus. Esse programa é culto racional exatamente porque ele tem essa ênfase. E completamos 1 ano, em fevereiro, deste projeto particular, versículo a versículo, e hoje estamos ainda no capítulo 3 de Romanos, avançando hoje aqui nos versículos 14 e 15, ou até outros, que se o Senhor nos conceder, e eu gostaria de convidar você a estar conosco nesta demanda. Os outros programas com a discussão dos outros versículos, você encontra no site, o mesmo site da TV Monte Sião. Você vai lá em Ministrações, vai clicar no nosso programa Culto Racional e lá vai aparecer a página com os diversos ícones dos outros programas que você não conseguiu assistir. Então, fique à vontade, mande suas considerações para a gente também. Estamos felizes com a sua audiência, viu? Você que está aqui em Feira de Santana, ou no Brasil, ou fora do Brasil, que Deus te abençoe. Vamos orar, portanto, para que o Senhor esteja conosco e nos ajude neste programa, mais um programa Culto Racional. Ó Senhor bendito, glorificado Senhor, exaltado Senhor, é o teu nome, Pai. Eu estou feliz, satisfeito pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma edição desse programa, Senhor. Esperamos que esse programa seja bênção para a vida de todos aqueles que o assistirem, Senhor. Tanto ao vivo como em outros momentos, Senhor, quando eles buscarem na página, que sejam alcançados, Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Ó Santo Espírito, nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma transformação maravilhosa na vida daqueles, Senhor, que tiverem contato com esse programa, que a Tua Palavra os alcance, os restaure, os abençoe, meu Pai. Que o Evangelho de Jesus seja pregado, que as almas sejam despertadas, Senhor, para aceitá-lo como Salvador. Eu rogo também em nome de Jesus, ó Deus Santo, que o Senhor nos perdoe os pecados, Senhor. Passa o sangue de Jesus nesse momento em nossas vidas, Senhor. Nos habilite a andar na Tua presença, Senhor. Fale neste momento, Senhor, através da Tua Palavra. Nos dê iluminação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também gostaria de convidar você para uma leitura da Palavra de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, que diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, aqui está o texto, a gente já vem discutindo ele, desde o versículo 9, aonde o apóstolo Paulo, sob a direção, né, a inspiração do Santo Espírito de Deus, ele enumera, né, através de atos, através do corpo humano, ele destaca aqui alguns órgãos, né, do corpo humano como instrumentos através dos quais o pecado, né, essa natureza depravada do homem se manifesta. Bom, e é claro que está declarado ou declarada a total depravação da humanidade. Quando se diz total, é que todo homem caiu nessa desgraça por conta da sua natureza corrompida, e o apóstolo, até baseado em textos do Antigo Testamento, como alguns salmos, né, o apóstolo caracteriza essa depravação moral, né, e espiritual da humanidade, porque um dia o pai da humanidade, Adão, ele abandonou, né, os ideais de Deus, deu as costas para Deus, se aliou ao inimigo de Deus, pecou contra Deus, adquirindo inclusive essa natureza depravada que levou a humanidade a uma condenação completa e a uma condenação inclusive a viver uma vida eterna sem Deus. Graças a Deus que Ele, o Senhor da glória, o Eterno, promoveu uma situação maravilhosa de, através do seu Filho amado, trazer a salvação para a humanidade. É por isso que é salvação, porque a situação é de depravação e condenação eternas, mas em Cristo Jesus o Senhor nos traz a salvação. Salvação que implica em resgatar a vida deste homem que está nessa condição, restaurá-lo, comunicar a ele uma outra natureza, a natureza do próprio Deus, a natureza divina, que vai levá-lo a amar os ideais de Deus, a cumprir a vontade de Deus, e isso é uma capacitação divina que é trazida ao penitente, aquele que creu em Jesus como seu Salvador, arrependeu-se dos seus pecados, é trazida a ele pela pessoa do Santo Espírito de Deus, que agora mora nele, ele passa a ser agora templo do Espírito Santo, e por conta dessa habitação maravilhosa, todas as capacitações espirituais derivadas dos méritos de Jesus Cristo na cruz e na sua ressurreição são disponibilizadas para o penitente, para o homem, para a mulher de Deus, para a igreja, que é o corpo de Cristo. E o Espírito de Deus é essa agência divina, né? Ele é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, né? Ele traz, ele injeta na minha vida, na minha trajetória, a santidade que Deus quer que eu vivencie, né? Os ideais de Deus para a minha vida. Ele injeta na minha vida as perfeições do próprio Cristo, produz esse fruto maravilhoso na minha vida e na tua vida, para que o meu caráter seja transformado à semelhança do caráter de Cristo. É uma obra maravilhosa. Além de escrever, de perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, lhe dar certeza de vida eterna, lhe comunicar as bênçãos que seguem a salvação, o Espírito de Deus também lhe comunica a natureza divina e tem como objetivo fazer eu e você sermos parecidos com Jesus. Isso é coisa maravilhosa e a Bíblia diz que essa transformação é de glória em glória. Bom,
Isso é o que Deus fez, né? Mas a teologia que está posta aqui, nesse pedaço de capítulo 3, é mostrando exatamente que todo homem, toda a humanidade caiu e está depravada moralmente, espiritualmente, e se o Senhor Deus não viesse, né, ao encontro desse homem para socorrê-lo, a humanidade não teria chance nenhuma, tanto que hoje, mesmo com o que Deus fez, parte da humanidade rejeita, não aceita, mesmo sendo uma salvação gratuita, sem mérito humano, mas outra parte da humanidade aceita, não é a maioria não, lamentavelmente é uma minoria desta humanidade que está aí e de todas que aconteceram ao longo da sua história, é uma minoria que entrará no reino dos céus, como diz as Santas Escrituras. E o texto, no versículo 14, diz, cuja boca está cheia de maldição e amargura, se referindo agora à boca, né? E aí continua o texto desmascarando, né, essa natureza corrompida que as pessoas tentam esconder, tentam viver uma vida com uma aparência, com uma máscara, mas na realidade todo ser humano sabe que dentro de si habita essa coisa que nos corrói, essa coisa que nos leva a essa tendência para o mal. Por mais boa intenção que o ser humano tem, ele sabe que tem essa raiz lá que o leva para o mal. Isso é a natureza miserável que nós herdamos desde o Éden. E é claro que a língua fala como um veículo daquilo que está na mente, né? Daquilo que está no ser, daquilo que é do interior do homem, né? E isso só que a palavra de Deus, ela nos diz que a nossa mente, ela é santuário do Senhor, né? Observe o que fala o próprio Romanos, depois nós vamos discutir quando chegarmos lá no capítulo 12, o próprio apóstolo fala desse santuário, né, que é a mente do homem. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe, esse culto racional é uma atitude que todos nós devemos tomar, né, em direção a Deus, em direção a adorar o Senhor. A nossa mente deveria ser o centro de adoração ao Senhor. E por conta disso, é claro que haverá essa guerra no nosso interior, a mente querendo adorar a Deus, porque ela está dirigida pelo Espírito de Deus, a mente querendo dar prioridade a Deus no ser, enquanto a natureza corrompida fica labutando para não permitir isso, levando a mente sempre para o lado do pecado, para o lado da corrupção. E Gálatas capítulo 5 fala exatamente dessa cobiça, né? A carne, a natureza, representando a natureza corrompida, a carne, ela está sempre cobiçando contra o espírito contra a carne, para que não façamos o que queremos. E essa luta existe, mas o fato é, a mente, a sua mente, meu amigo, a minha mente, ela pode ser habitada, observe, com os ideais de Deus ou com os ideais da carne, né? Ou ela é governada por essa natureza corrompida, ou ela é governada pela natureza divina, que a igreja, os salvos, são participantes, né? Isso é maravilhoso, mas o fato é, a nossa mente é um lugar de adoração. É na nossa mente onde fazemos as nossas escolhas. É a partir da mente que nós falamos coisas, é a partir do nosso interior. Mente aqui é o homem interior, né? Aquilo que está no nosso íntimo. É a partir dali que é onde está essa fonte de tudo aquilo que nós fazemos e somos. Jesus, inclusive, ele falou, né, que a mente do homem, a boca, né, ela fala daquilo que está no interior do homem. Né? A boca, quando ela se abre, geralmente ela está falando daquilo que está no interior, daquilo que está, né, na mente da pessoa. E a língua, portanto, ela é como se fosse um veículo da mente, é onde ela expõe aquilo que está no interior do homem. E segundo o texto bíblico, está escrito, a sua boca está cheia de maldição, né, e amargura, cheia de maldição e amargura. Então, o pecado afetou a mente, portanto,
a razão, antes de discutirmos esse detalhe da maldição e amargura, observe, a razão, portanto, a razão humana, a razão do ser humano, ela não é perfeita. Por quê? Porque ela foi maculada por conta dessa natureza corrompida. E mesmo assim, os homens fazem coisas consideradas brilhantes, né, através da sua razão, mas mesmo assim, mesmo tendo mentes brilhantes nesse mundo, lamentavelmente, a maioria delas rejeita a Deus, porque essa razão humana contaminada pela natureza corrompida, ela quer trazer o homem, né, para essa posição de Deus. Ela rejeita um Criador, ela rejeita um Senhor. A mente quer que o homem seja senhor de si mesmo, portanto não aceita um ideal de Deus. E essa natureza corrompida, né, ela é a natureza egoísta, a natureza vaidosa, é a natureza que foi herdada lá no Éden, quando o homem, o maligno diz para o homem, Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, você vai ser como Deus. Então o homem desejou, quando ele comeu do fruto, ele desejou ser igual a Deus. E ele declarou que não aceita Deus, porque é ele que quer ser Deus. Tanto que ele se escondeu de Deus. O Deus ali agora é ele. E isso é o que está no coração do homem, essa natureza egocentrizada, né? Essa natureza cheia de si mesmo, recheada, maculada de vaidade, tá? E do orgulho. E, portanto, por conta disso, ela rejeita a Deus, os ideais de Deus, o exemplo do seu filho, o exemplo de doação de vida, de se dar para servir ao outro. E isso a natureza corrompida não aceita, ao contrário, ela é a tal, ela quer ser servida, ela quer ser o ponto de referência e todos que vêm a servir. E toda vez que ela é convidada, né, para servir ao próximo, para ela se doar ao próximo, a ênfase é sempre o seu eu. Isso, lamentavelmente, esse sentimento egoísta está no coração da humanidade e por conta disso nós temos tantos problemas, tantas misérias nesse mundo, né? E Efésios capítulo 2 é mais um texto do apóstolo Paulo se referindo a esse fato, né? Efésios capítulo 2, versículo 3, e diz, vou ler do 1 em diante, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo antes andastes segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a maneira do mundo ser, do mundo pensar. Esse é o nosso passado, e Paulo aqui está escrevendo para pessoas que se converteram, né, que nasceram de novo, e está falando da vida, né, da vida passada deles. Vos vivificou, quer dizer, a igreja ela é viva, né, ela é vivificada, estando vós mortos em ofensas e pecados. O pecado e ofensa que ofende a Deus, que é a situação da humanidade não arrependida, né, não remida, esse pecado ele cheira mal nas narinas de Deus, como defunto, como cheiro de defunto. Mas aí o apóstolo continua dizendo que nessa situação nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Observe que aqui ele introduz uma questão espiritual agravante, que é esse link com as forças do mal, com as forças das trevas, né? O mundo vive sob um direcionamento espiritual que é regido por doutrinas de demônio, como fala em 1 Timóteo, capítulo 4, e doutrinas de demônio que vivem, digamos assim, orientando a humanidade desde o Éden. Orientando em qual direção? Numa direção oposta a Deus. O mundo acha que é livre, mas na realidade o mundo tem sido doutrinado desde o Éden para desonrar a Deus, para se opor a Deus, para viver sempre se afastando de Deus, e só lembram de Deus quando lembram, no momento de uma necessidade extrema. Aí eles buscam chamar a Deus para que Deus sirva a eles. Essa é a natureza corrompida. E diz mais, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Já discutimos esse texto, quando chegarmos em Efésios vamos avançar um pouquinho mais. Agora o versículo 3 ele é interessante, que diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Observe a concupiscência da carne, os desejos que essa natureza corrompida
faz a humanidade ser escravizada, de desejar, de querer sempre para si, e desejos, né, que lideram, digamos assim, a diretriz da vida das pessoas, né, nessa demanda aí pelo poder, demanda pelo hedonismo, prazer a qualquer custo, demanda pelo dinheiro, demanda pela fama. É isso que a natureza corrompida faz na vida do homem. Todos nós sabemos que isso é verdade, porque isso está em nós. Isso está em nós. A diferença essencial que há da humanidade perdida e da humanidade que tem o seu nome escrito no livro da vida, é que há nessa nova humanidade que Deus fez a natureza divina. E com a natureza divina, nós passamos a pensar diferente, com a mente de Cristo. Isso é maravilhoso, porque Deus nos mostra um outro caminho, nos mostra um direcionamento de uma libertação completa. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o caminho da libertação. Quando nós passamos a pensar, não como o mundo pensa, não como o diabo pensa, mas como Deus pensa. E o Espírito de Deus está na minha vida exatamente para me ensinar como Deus pensa, porque Ele é Deus. E o texto diz: nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, não é a vontade de Deus. Antes fazíamos a vontade da carne. Carne aqui representa essa natureza corrompida, tá? E dos pensamentos, observe, entra aqui a questão da mente, né? O desejo, o pensamento. Esse era o nosso culto racional. O culto racional era sempre na direção de satisfazer os desejos da nossa carne, as demandas da natureza corrompida, né? Os padrões, os alvos que essa natureza corrompida deseja alcançar, tá? E éramos por natureza, observe, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira, porque o pecado da humanidade suscita a ira de Deus. A ira de Deus, que é uma ira santa, não a ira de vingança, não é uma ira humana, né? Quando nós nos iramos com o sentimento de se vingar das pessoas, de destruir as pessoas, não. A ira de Deus é decorrente da sua santidade, né? Que Ele não coabita com o pecado. Sua santidade imediatamente se opõe ao pecado. Isso é a ira de Deus, uma ira moral, uma ira santa. Mas Deus, né, por conta disso, Ele também estabeleceu, né, uma condenação eterna. A santidade de Deus fez isso. Condenação eterna para a humanidade, que assim permanece. Mas esse mesmo Deus também providenciou, por conta do seu amor para a humanidade, Ele também providenciou a vida eterna em Cristo Jesus. Glória, pois, ao seu nome, que é o que está dito aqui, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Então, essa razão humana, voltando à questão da razão, que domina, inclusive, hoje a ciência tem sido um Deus na face da Terra, né? A verdade, chamada verdade científica, tem assumido uma posição de excelência na humanidade, tem se sobressaído, inclusive, tem sido instrumento de dominação, todos nós sabemos disso, e as pessoas se dobram a isso, né? E muitas vezes, a grande maioria das vezes, essa verdade científica, ela se coaduna apenas com uma base teórica ateísta, né? Que exclui Deus, que não aceita o Criador, não aceita a criação de Deus, no sentido de que Ele é o autor da criação. Então, é uma ciência moderna, ateísta, que lamentavelmente tem conquistado a mente de muitas pessoas que, por lógica, como a razão é corrompida, as pessoas se coadunam, né, muito naturalmente a essas afirmativas, né, a essas definições, defesas, a esses conceitos científicos que excluem a Deus. Tem diversas teorias. As pessoas preferem acreditar, por exemplo, que na teoria, digamos assim, na teoria da evolução, que não é nenhuma teoria científica, não goza das prerrogativas de uma teoria científica,
porque não pode ser comprovada, 1 milhão de prerrogativas lá, que essa chamada teoria, e ainda é dita teoria científica, mas não é uma teoria científica, é só uma teoria que alguém faz, com todo respeito ao trabalho das pessoas, ninguém está desmerecendo isso aqui, mas é apenas porque rejeitam, né, a possibilidade da criação, rejeitam a possibilidade da criação, do universo ter sido criado, né, do homem ter sido criado adulto, etc., porque rejeita o Senhor, rejeita um Senhor, o Senhor de todas as coisas, rejeita a figura do próprio Criador, do próprio Deus. Então, a teoria da evolução, ela já parte do pressuposto de que não há criação. Isso não é uma teoria científica, né? A teoria científica, ela deve estar aberta, né, a diversas possibilidades, mas a teoria da evolução, ela já exclui essa possibilidade e muita gente, considerada gente inteligente, gente brilhante, abraça isso. É só para demonstrar como a razão humana está corrompida pelo pecado do homem, né, por essa natureza corrompida, e é óbvio que a natureza corrompida, ela direciona tudo em uma direção de oposição contra Deus, né? Por isso que a ciência, ela é ateísta, né? Porque essa razão, chamada razão brilhante, ela está completamente contaminada, comprometida com o pecado. Bom, então observe, segundo o texto de Efésios, né, que a mente humana, ela está sob um direcionamento, segundo o curso deste mundo, segundo a forma, inclusive, do maligno pensar, porque o texto em Efésios 2 mostra certa ascendência, né, desse príncipe das trevas sobre a vida das pessoas, e diz que andavam segundo os seus pensamentos, e ali há uma agência maligna estimulando. O verbo operar, no mesmo texto, o versículo 2, significa energizar. Existe uma agência maligna por trás da humanidade, energizando a humanidade para pensar contra Deus. Então, é esse pensamento, é isso que está por trás dessa natureza corrompida. Então, a linguagem, aí voltando ao versículo 14, essa linguagem aí é uma linguagem completamente, digamos assim, contaminada, direcionada, né? Doutrinada por algo que está lá na fonte, né? Que é essa corrupção da natureza, e, portanto, é uma linguagem blasfêmia, tá? Observe, no nosso dia a dia a gente vê isso. Fala-se mal de todo mundo, fala-se mal de todo mundo, fala-se mal do pai, da mãe, do irmão, do filho, né? Do chefe, do governo, dos líderes, de tudo. Os seres humanos sempre estão, de alguma maneira, lá no seu cantinho, falando mal, né? Como é que eu diria? É como se fosse um esporte, né? A maledicência é um esporte da humanidade, e isso deve, assim, mostrar, né? Caracterizar essa questão que o apóstolo colocou aqui: a boca está cheia de maldição e amargura. Que coisa terrível! É muito raro você ver pessoas falando bem das outras, né? Fala-se bem, claro, mas parece que o esporte preferido é a maledicência. Fala-se mal sempre, em tudo quanto é lugar. Eu trabalho em universidade, considerado lugares assim intelectuais, mas não dá outra. Você tem que dispensar um colega que vem na sua sala para falar mal de outro. Eu estou falando de acadêmicos, de cientistas, mas é porque está na natureza corrompida essa coisa da maledicência. É óbvio que entre os salvos não deveria existir isso, né? Lamentavelmente, que nós temos o Espírito de Deus e deveríamos dar lugar ao Espírito de Deus. A Bíblia diz para abençoarmos e não amaldiçoarmos. Não devemos usar nossa boca para amaldiçoar. Isso aí é dar lugar a essa natureza corrompida, né, que desagrada a Deus. A fonte está realmente no coração. O bem-estar do outro é desconsiderado quando se trata de servir ao próprio eu. É isso que rege essa natureza corrompida. É por isso que a natureza corrompida não aceita Deus, não aceita o seu Cristo, não aceita o seu testemunho, porque o testemunho de Cristo é de grande altruísmo, de entrega completa, entrega total. Sabe para quê? Para nos servir, para nos libertar. Jesus rejeitou,
né, servir a si mesmo e se entregou. É óbvio que a natureza corrompida, que quer trazer tudo para si, que endeusa o seu próprio eu, essa natureza não vai aceitar o padrão de Cristo. Por isso que ela se opõe a Deus. Enquanto o Espírito de Deus nos leva a servir a Deus, a agradar a Deus, a ter comunhão com Deus, a natureza corrompida quer servir a ela mesma. Ela quer ser Deus, ela quer ser servida, ela desagrada a Deus, ela reprova a Deus. É isso que acontece no coração de uma humanidade perdida, que, segundo a Bíblia, está 100% depravada, corrompida, e já nascemos assim. Então, o versículo 15, avançando um pouquinho no versículo 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Que coisa terrível! Né? Não só a boca destrói, gera amargura, né? Mas os pés são ligeiros para derramar sangue. A violência, está falando de violência aqui, parece que a violência é uma coisa assim, é um tema atual, atualizadíssimo, é um tema explorado por muitos, pela mídia, né? A televisão, programa de televisão, filmes, né? O cinema, tudo trata de uma violência extrema. A gente vê a barbárie que acontece, e muitos de nós, eu me incluo, é claro, às vezes está assistindo um filme onde um mocinho vai se vingar de uma coisa que foi uma injustiça, que nós também consideramos que foi uma injustiça, tal e tal. Só que esse mocinho está armado até os dentes, e chega lá, mata todo mundo, destrói todo mundo, e a gente fica feliz porque aquele mocinho, usando alta violência, ele conseguiu, entre aspas, aí, fazer justiça, e nós saímos dizendo, mas que filme legal, que novela importante, gostei do que ele fez, viu o que ele fez. A gente só está alimentando essa natureza miserável que está ainda está no nosso ser, e nesse momento o Espírito de Deus não está nos dirigindo para fazer esses elogios a uma violência que é inerente do que está no coração do homem perdido. E por que faz sucesso? Porque a natureza corrompida que está na humanidade, claro que ela vai se identificar, né, com seus próprios frutos. Se você for olhar a história da humanidade, os grandes heróis da história da humanidade foram pessoas que exterminaram, que causaram massacre de seres humanos, mas foram, né, digamos assim, aplaudidas, porque são heróis do ponto de vista de uma humanidade caída, depravada, e que sente prazer na violência. Hoje, por conta de uma bobagem, e observe que eu só estou falando aqui de violência física, porque a palavra diz derramar sangue. Nem estou falando da violência psicológica, inclusive contra a mulher. Estou fazendo um comentário teológico agora sobre a questão da mulher. Estou horrorizado com os números de violência contra a mulher no mundo todo, no Brasil e no mundo todo. Não é dizer que é só o Brasil que é terceiro mundo, não. A mulher ainda não alcançou a dignidade que Deus lhe deu, né? E nós, muitas vezes, até interpretamos textos bíblicos convenientemente para reafirmar a imposição machista, né, contra a mulher, quando Deus nunca disse essas coisas que a gente disse que Ele disse. E eu estou abismado. Violência, a mínima que se faz contra a mulher no mundo é violência psicológica, ameaça, sem falar de mortes, né? 70% das mortes de mulheres, né, de violência contra a mulher gerando morte, foram feitas pelos seus próprios maridos. Isso é uma coisa terrível, né? Quer dizer, a violência, ela alcança, em primeiro lugar, os mais fracos, vamos dizer assim, tomados como fracos da humanidade, né? Os grupos menores. E isso a igreja precisa repensar, isso a igreja precisa, né, com vistas ao que a palavra de Deus nos alerta, precisamos pensar como Cristo pensa, apoiar as questões das minorias, não as imposições das minorias. Observe, não podemos trair os ideais de Deus também, porque há minorias por aí que querem nos impor, né, uma teologia satânica, querem que a gente
abandone a palavra de Deus. Isso não pode ser feito. Uma coisa é direitos, né? Direitos humanos, etc. Mas outra coisa é, por conta do discurso dos direitos humanos, nós tirarmos outros direitos de outros humanos, né? Uma coisa é defender direito, outra coisa é se colocar em lei, né, a perseguição a outros direitos que nós temos. Por exemplo, direito de opinião, né? Eu falei aqui que com essa natureza corrompida, falamos mal de todo mundo. No Brasil, você pode falar mal de todo mundo, do presidente, do governador, do prefeito, dos vereadores, dos deputados, do professor, do pai, da mãe, do diabo, dos anjos, mas não de Deus. Pode falar mal de Deus, mas não pode falar mal, por exemplo, dos homossexuais. Espera aí, são maiores do que Deus? Não pode ter uma opinião sobre o que eles pensam? E eles querem colocar isso em lei, né, que é para inibir o meu direito de pensamento, né? Mas isso tudo é decorrente aí dessa demanda da natureza corrompida, da busca do poder, de se sobressair sobre os outros, e isso é lamentável. Mas o fato é, a violência contra qualquer um desses grupos, inclusive contra homossexuais, é óbvio que temos que ser contra, né? A palavra de Deus não confirma isso. Jesus, no Novo Testamento, na nova aliança que Deus faz com os homens, Jesus disse, olha, você tem que amar o seu inimigo, não tem que matá-lo não. E disse o seguinte, se você odiar uma pessoa, você já matou essa pessoa. Jesus, ele reedita, né, a palavra de Deus no âmbito agora de uma nova aliança, que tem um novo nascimento, onde o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É diferente de uma estrutura do Antigo Testamento, onde o povo tinha uma baixíssima espiritualidade, e ali valia a lei, do olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse, tinha que morrer, para exemplo, para que aquela sociedade crescesse. Deus adequou a sua lei àquela baixa espiritualidade, mas a lei apontava também para o ideal de Deus. O povo é que não acompanhava, o povo é que não tinha a condição. Mas agora, na nova aliança, Deus entrega, dá o seu Santo Espírito e vem morar na vida desses seres humanos. E aí há uma diferença essencial. E o fato do Espírito de Deus estar na minha vida e na sua vida, pode nos levar a darmos a nossa vida como nosso mestre fez, como Jesus fez, a darmos a nossa vida em favor do próximo. Isso é a lei de Cristo, isso é a lei de Cristo. Mas a violência está aí, ensinando o mundo a cada dia ser mais violento. A TV explora essa violência, ganha muito dinheiro com isso, e isso ainda é visto como algo normal. As novelas mostram isso, e quando você critica, as novelas dizem assim, os autores dizem assim, sim, mas a gente está mostrando a realidade. Sim, você está mostrando a realidade, mas na realidade o que a gente tem que fazer é combater essa maldade que há na realidade, não promovê-la. E a novela promove, sim. A novela desperta, a novela doutrina, não só a novela, outros programas também. E isso é lamentável, você ter, por exemplo, um país como o nosso mergulhado na violência, em todos os sentidos. É um dos países menos seguros do mundo, não é o único. E observe, prezados, eu vou agora falar do ponto de vista escatológico. Olha o que fala Apocalipse. Você acha que o mal vai aumentar ou diminuir no mundo? À medida que estamos avançando para o fim, lamento dizer a você, o mal vai aumentar no mundo. Mas não quer dizer que nós não vamos nos envolver, em atitudes, em programas ou com instituições que promovam o bem. Vamos sempre fazer o bem, vamos lutar pelo bem. Mas pela profecia bíblica, o mal, por conta exatamente desse apoio que ele encontra na natureza corrompida da humanidade, natureza egoísta, o mal vai aumentar. Olha o que diz a profecia, Apocalipse 6, 3 e 4 diz assim, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Isso aqui
é o cavalo vermelho, um dos cavalos do Apocalipse. Isso aqui é um símbolo, né, de eventos que nos últimos tempos aconteceria. Observe que está dito, um vai matar o outro, a violência vai aumentar sobre a terra, inclusive como sinal dos últimos tempos, né? Aqui é Apocalipse. Então, a guerra, né, a violência no mundo aumentará, certo? Por causa de quê? A guerra pelo poder. Nós queremos o poder, nós queremos ser poderosos, nós queremos mandar nos outros. A natureza corrompida faz isso. O homem quer sempre estar acima dos outros, botando os outros para servi-lo. Isso vai aumentar, tá? Vai aumentar. A propaganda para você adquirir poder, ela cada dia é mais abrangente. As pessoas estão sendo fissuradas por essa lógica de ter o poder, tá? A guerra pela fama. Isso acontece, inclusive, até em meio chamado cristão, né? As pessoas querem ser famosas, querem conquistar esse mundo aí, querem a fama, querem todo mundo aplaudindo. É engraçado que tem cantores que cantam no nosso meio e quando terminam de cantar, primeiro manda todo mundo levantar para ouvi-lo cantar. Todo mundo tem que ouvi-lo levantado, né? E depois, quando acabam de cantar, diz assim, irmãos, batem agora palmas para Jesus. Na realidade, eu não acredito nisso, irmão, me desculpe. Eu acredito que ele está pedindo palma para si. Porque quando a gente adora a Deus, se realmente a minha música, o meu cântico é adoração ao Senhor, eu não estou preocupado se alguém vai bater palma ou não. Eu já fiz ali a minha adoração. Qual é a necessidade de você pedir para bater palma? Na realidade, você quer palmas para você. Na realidade, eu só posso entender isso, me desculpe, porque é o que eu vejo na prática isso acontecer. Estamos vaidosos, querendo que o povo de Deus nos endeuse, né? Lúcifer quis isso também, ele olhou, né, o trono de Deus e disse, eu quero isso para mim. Viu a glória de Deus, eu quero isso para mim. Viu as miríades de anjos adorando o Senhor, ele disse, eu quero isso para mim, vou tomar isso para mim. E ele colocou isso no coração do homem lá no Éden, para o homem ser igual a Deus, para ter tudo isso. Isso está nessa natureza corrompida. A natureza corrompida quer isto, quer competir com Deus. Cuidado, irmão, você que está na ênfase aí, no ministério, crescendo no ministério, tanto de pregação, ensino bíblico, ou música, ou o que for, cuidado para essa natureza corrompida que ainda há em nós, não se sobressair, observe, e você ficar querendo que o povo de Deus lhe adore, lhe idolatre, lhe sirva. Isso é síndrome de Lúcifer, isso é coisa do diabo, isso é lógica carnal e diabólica, diz a Bíblia. Vamos de fato buscar a honra que pertence só a Deus, a honra que Deus dá, inclusive, que Deus honra, claro que Deus honra, mas irmãos, precisamos ter cuidado, não podemos competir com Deus. O culto é para o Senhor, não é para você. O culto é para adorar a Deus, não é para lhe adorar, não é para você aparecer e se exibir e vender o seu CD. O culto é para o Senhor Jesus, entenda isso. Lamentavelmente, isso corrompeu, né? A violência do mundo vai aumentar, sabe por quê? Mais um item, por causa do dinheiro. Irmãos, observe o que eu vou dizer, prezados amigos, queridos irmãos, o dinheiro do mundo, cada dia está aumentando, viu? A renda do mundo, a riqueza do mundo está aumentando. E sabe o que acontece? Cada dia esse dinheiro está ficando na mão de menos pessoas. Observe. E o detalhe, cada vez mais pessoas estão querendo este dinheiro. E qual é a consequência disso? O mundo, né, cada dia vai entrando numa encruzilhada, vão se digladiando um contra o outro, por causa da fama, por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa do prazer. E a consequência disso é o cavalo vermelho do Apocalipse, um matando aos outros. A violência vai aumentar no mundo. E esses valores que nós falamos aqui, esses itens, poder, fama, hedonismo, etc., são símbolos do paganismo. Observe, o mundo está se tornando pagão, é o neopaganismo.
e se a sua pregação, a base é esta, meu prezado, você está pregando um cristianismo pagão. Eu sou da tese que a religião futura do mundo não será o cristianismo, nem o islamismo, nem o hinduísmo, nem o budismo, nem o judaísmo. A religião do futuro deste mundo maldito será o paganismo. Porque tudo está convergindo, inclusive em todas as religiões que eu citei aqui, as principais do mundo, esses elementos estão lá e as pessoas estão correndo atrás desses elementos, correndo atrás desses deuses do paganismo. É óbvio que a profecia bíblica está dizendo que o futuro da humanidade é servir ao paganismo, e daí a violência extrema que vai acontecer, e tudo isso está nesse versículo 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Isso é terrível. Os pés simbolizando a pressa que muitos têm para matar, os exércitos marchando para a destruição, né? Para a morte em alta escala. E esse texto que Paulo cita aqui se baseia em Isaías 59, 7 e 8, quando Isaías profetiza provavelmente o reinado de Manassés. O reinado de Manassés foi um reinado terrível, derramou muito sangue de inocente, Deus condenou esse reinado desse homem. E o apóstolo Paulo usa esse texto de Isaías, ele reproduz um pedaço aqui para descrever essa natureza corrompida que vai ter o seu ápice de atuação, observe, durante esse período miserável do ministério do império do anticristo aqui. Olha, irmãos, ministério do anticristo, o império do anticristo aqui na terra será tão terrível, tão violento, tão maldito, que fará com que os piores homens do mundo sejam crianças inocentes. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, querido amigo. Não esteja aqui nesse momento. Jesus vai arrebatar a sua igreja, para ela não vivenciar esse momento de juízo sobre a terra, esse momento miserável que a terra vai passar diante de um homem que a Bíblia chama de iníquo, um homem violento, um homem que vai se opor a tudo que se chama Deus. Observe o que diz o versículo, vamos lá para, tenho 2 minutos, 2 Tessalonicenses. Mas antes eu quero destacar, quando diz, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos, já entrando no 16, a destruição, né? O texto fala de calamidade, de despedaçamento, destruição completa, que gera miséria, famílias, mulheres sem esposos, filhos sem pais. É isso que essa violência que tem na humanidade tem produzido. E o texto, se referindo ao anticristo, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, se referindo ao anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Observe que ele vai ser a maior representação dessa natureza corrompida, maligna. Ele vai ser segundo a eficácia de Satanás, uma influência de Satanás terrível sobre a vida desse homem. A Bíblia diz que é um homem. E observe que diz que ele vai se opor a Deus, né? E contra tudo que se refere a Deus, que é exatamente o que acontece com a natureza corrompida. Então vai ser um império, um ministério aqui da impiedade, né, da violência. É isso que vai acontecer, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E o versículo 7 diz, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem Deus desfará, o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Observe que ele fala iníquo. Iníquo ou iniquidade é quando você comete um pecado consciente para benefício próprio, com muita violência. Bom, semana que vem eu vou avançar a partir deste ponto e quero agradecer você porque está conosco. Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu tempo acabou, fica para a próxima. Deus abençoe. Obrigado.